Até o final desse vídeo, o Photoshop não vai estar aparecendo mais tão assustador para você. O que é o Photoshop? Photoshop é um programa para criar e editar imagens compostas por pixels. E o que são pixels? Pixels é um pequeno quadrado com apenas uma cor. Então aqui você tem um quadrado de uma cor, um quadrado ao lado com uma cor ligeiramente diferente, um quadrado aqui embaixo com uma cor bem diferente, mais clara. Então esses quadradinhos de diferentes cores se unem para formar uma imagem. Quando você abre o Photoshop pela primeira vez, ele te mostra aqui os trabalhos recentes nos quais você estava trabalhando. Aí, por exemplo, se eu abrir uma imagem, fizer nela aqui qualquer alteração e apertar Ctrl S para salvar, quando eu fechar, ele vai estar me mostrando a imagem aqui. Eu vou abrir outra e eu vou fechar sem nem salvar. Mesmo assim, ele me mostra a imagem aqui nos recentes. Aqui você pode acessar seus arquivos que você tiver carregado no Creative Cloud. Creative Cloud é o sistema de nuvem que você recebe ao assinar o Photoshop. Se alguém tiver uma conta no Creative Cloud e compartilhar algo com você, você consegue acessar vindo aqui. Vamos voltar à nossa tela inicial e daqui tu pode abrir uma área de trabalho simplesmente clicando nesse ícone do Photoshop à esquerda. Estamos no local onde você trabalha nas imagens. Se tu clicar de novo na casinha, tu volta para a tela inicial do Photoshop. Vamos para a nossa área de trabalho. No Photoshop tem muitos botões e menus que faz com que ele tenha essa cara um pouco assustadora. Mas confie em mim, há apenas 3 coisas básicas que você precisa saber sobre essa área. Vamos pensar no pintor. O que ele tem? As suas ferramentas, pincéis, borracha, cinzéis, a paleta onde ele mistura as cores e o principal, a tela onde ele pinta. No Photoshop é semelhante, você tem aqui todas as ferramentas que você vai estar usando para trabalhar, nosso painel de camadas que a gente vai organizar as coisas e o que a gente quer que fique por cima. Por exemplo, se eu quero que o azul fique por cima do verde, eu arrasto ele para cá. Você tem o painel de cores para selecionar cores, por exemplo, quero fazer uma outra linha com essa cor aqui. Tu tem vários diferentes painéis para controlar diferentes coisas. E enfim, nós temos a tela, que é onde a arte realmente acontece. Aqui onde está a nossa linda pintura. Agora, se a tua área de trabalho não se parece com a minha, não entre em pânico. Vá em Janela, Área de Trabalho e marque Essenciais. Essa é a área de trabalho padrão. Se mesmo assim ela ficou uma zona com algumas janelas assim soltas por cima, tu pode fechar essas janelas ou vá em Janela, Área de Trabalho e marque Redefinir Essenciais. Sua área de trabalho é algo extremamente pessoal para você e isso é fantástico, que o Photoshop permite que você personalize sua área de trabalho conforme você trabalha. Quando tu começar a entender melhor o que cada painel faz, tu vai começar a personalizar a sua área de trabalho com o que tu usa, conforme as tuas necessidades. Veja como eu dou uma personalizada na minha área de trabalho. Por exemplo, eu não gosto das minhas ferramentas alinhadas em uma coluna só, então eu clico aqui e pronto, elas ficam em 2 colunas. Eu utilizo muitas actions quando eu estou editando, que é uma maneira de automatizar certas funções do Photoshop. Mas eu não estou vendo o meu painel de actions, então eu vou em janelas e marco ações. Gosto de deixar ela aqui do ladinho. Esses painéis aqui, propriedades, ajustes e bibliotecas, eu não utilizo não, então eu vou fechar eles todos. Degradês também é algo que eu não costumo utilizar, padrões. Vou deixar a cor aqui. Assim eu já gosto da minha área de trabalho. Você não precisa entender o que cada painel faz agora, mas esse é um ponto de partida, conhecer como eu monto a minha área de trabalho. Uma vez que você descobriu a sua área de trabalho ideal, você pode querer salvar ela. Então você pode ir em Janela, Área de Trabalho, Nova Área de Trabalho. Você pode dar um nome para ela, então eu vou dar Photon Composições e clique em Salvar. Agora se você vai em Janela, Área de Trabalho, tá lá Photon Composições. E mesmo se você estiver trabalhando e acabar mexendo na sua área de trabalho, você pode ir em Janela, Área de Trabalho, Redefinir Photon Composições e volta tudo ao normal. Você pode ter várias áreas de trabalho. A Adobe nos dá algumas opções para pintura, movimento. Eu vou voltar para minha, mas se tu precisa de trabalhos diferentes, pode ter várias salvas e ir mudando de uma para outra no dia a dia.
Antes da gente ir para a próxima parte, eu gostaria de dizer que há mais 3 barras que a gente precisa conhecer. Uma delas é a barra de status. Ela fica bem aqui embaixo e nos dá o status da imagem. Digamos que você dê um pouco de zoom. Ela vai atualizar aqui. Esse 78,6 significa que nós demos um zoom de 78,6 vezes. O zoom também aparece aqui ao lado do nome, mas a barra de status nos dá outros status também. Por exemplo, as dimensões. 2560 por 1440 significa que nossa imagem tem 2560 pixels de largura e 1440 de altura. Entenderemos sobre pixels e dimensões no futuro. Se tu clicar nessa setinha, tu pode marcar outros status. Por exemplo, contagem de camadas. Ele nos mostra quantas camadas tem no documento. Então, nosso documento tem 4 camadas. Se eu criar mais uma, ele automaticamente atualiza. Outra coisa interessante é que tu pode conferir aqui a ferramenta atual. Ele sempre vai mostrar o nome da ferramenta que está ativa. Aí, se eu mudar, por exemplo, eu vou para esse. Eu estou com um carimbo ativo. Agora eu peguei o conta-gotas, mas eu costumo deixar em dimensões do documento mesmo. O próximo botão que eu gostaria de te mostrar, ele fica na verdade aqui embaixo, é do joinha. Ué, já deixou? A segunda barra importante é a barra de menu. Pensa o seguinte, quando tu vai no restaurante e recebe o menu, lá tem todas as opções de pedidos que tu pode fazer, que você pode dar para o garçom trazer. Da mesma forma, no Photoshop nós temos a barra de menu, aqui em cima. Por meio dela, a gente pode ordenar que o Photoshop execute certas funções. Por exemplo, se eu quiser um novo arquivo, eu vou em Arquivo, Novo, ele vai me entregar um novo arquivo. Se eu quiser desfocar a minha imagem, vou em Filtro, Desfoque e selecionar algum desses desfoques, por exemplo, desfoque gaussiano. Se eu quiser ver algum painel que eu tenha fechado, eu vou em Janela e marco o painel que eu quiser ver. Enfim, através da barra de menus, tu controla o Photoshop, controla o que ele te mostra, controla o que ele faz. A próxima é a barra de opções, ela fica aqui, bem embaixo da barra de menu. A barra de opções é diretamente ligada à ferramenta que está ativa. Por exemplo, se eu selecionar o pincel, vai aparecer aqui diversas opções específicas para o pincel. Então, eu vou poder controlar o tipo de pincel, a ponta do pincel, a opacidade, o fluxo da tinta do pincel. Mas se eu mudar para a ferramenta degradê, agora as opções mudaram. Elas são específicas para o degradê. Então, eu posso escolher a cor do meu degradê, a forma do meu degradê. Enfim, para cada ferramenta que tu selecionar, vai aparecer um conjunto diferente de opções. Mas vamos voltar lá para a nossa área inicial. Então, tu abriu o Photoshop, clicou aqui para aparecer a área de trabalho. E como é que tu abre um arquivo? Nós queremos abrir um arquivo, certo? Então, vai em Arquivo, Abrir. Aí, digamos que você queira abrir essa imagem. Clique nela e clique em Abrir. Pessoalmente, não é assim que eu faço. Essa é uma das maneiras de abrir. Mas quando eu vou abrir, na verdade eu pego o arquivo e arrasto para dentro do Photoshop. Mas se a gente for abrir um segundo arquivo clicando e arrastando, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Se eu pegar a minha foto e arrastar aqui para cima, ela vai abrir como uma nova camada em cima da foto que já estava aberta. E não é isso que a gente quer. Para abrir como um novo arquivo, você deve arrastar ela aqui para esta barra. Aí sim ela abre como um arquivo diferente. Mas como a gente cria um novo arquivo? Bom, se você quer criar um novo arquivo, vai em Arquivo, Novo. Aqui vai ter várias pré-definições para tu escolher. Ou tu pode personalizar seu novo arquivo deste lado aqui. Digamos que a gente queira um arquivo que vai se chamar Photon Composições. A gente quer que ele tenha 6.000 pixels de largura e 4.000 de altura. Atenção, pixels. Cuidado se ele estiver marcando polegadas. Já digitei nossas medidas, mas se eu clicar agora em outra pré-definição, ele vai atualizar. Nós queremos 6.000 por 4.000. Aqui em resolução, provavelmente ele veio assim. Ela não importa muito, a gente já está dando nossa medida em pixels para não lidar com isso. Há alguns casos que isso é realmente importante, mas não para a gente agora. São informações um pouco mais complexas. Modo de cor RGB, fundo branco, perfil de cor sRGB está ótimo. Aqui 8-bit também. Clique em Criar. Beleza, criamos nosso novo documento. Aí digamos que a gente pintou alguma coisa aqui e que a gente queira salvar. Se a gente vai salvar o arquivo, vai em Arquivo, Salvar ou Ctrl S. Já que é um documento novo e, portanto, ainda não existe, ele vai te dar aqui a opção de salvar na nuvem.
mas tu pode vir aqui e clicar em seu computador para salvar no seu computador. Aqui você pode renomear o seu arquivo. Ele, por padrão, coloca o nome que tu escolheu quando criou as dimensões do arquivo. Mas tu pode querer renomear, por exemplo, teste 1. Aqui embaixo tu vai poder escolher o formato do teu arquivo. Se tu clicar na setinha, vai aparecer esse menu suspenso. Aqui tem muitos formatos, por exemplo, JPEG, PNG, PSD, que é o documento do Photoshop. Photoshop Document. Bom, como o nosso documento só tem uma camada, aparecem todas essas opções. Mas observe, eu vou cancelar, criar uma nova camada e pintar nela com a cor azul. Vamos de novo em Arquivo, Salvar em seu computador. Agora, se tu abrir o menu suspenso, tu não vai mais ter todos aqueles formatos. E por quê? Porque arquivos JPEG ou PNG não suportam camadas. Apenas os formatos de arquivo que suportam camadas vão aparecer aqui para ti. Eu imagino que tu tenha ficado um pouco na dúvida sobre como salvar em outros formatos, então. Por enquanto, vamos salvar como PSD, mudar o nome para teste 1 e vou até fechar tudo aqui para tu ver como o nosso arquivo foi lá aparecer nos recentes. Vou abrir nosso teste de novo. Agora o nosso arquivo já existe. Se tu clicar em Ctrl S, ele não vai criar um novo arquivo, ele vai apenas atualizar o existente. Por exemplo, vou criar mais uma camada, a cor verde, e vou em Arquivo, Salvar. Ele não aparece agora aquela janela para a gente escolher a pasta do nosso arquivo. Ele já atualiza automaticamente. Se eu fechar aqui, ele já vai aparecer atualizado aqui nos recentes. Se abrir de novo, a gente vai ver ele atualizado. Mas, se tu fez alguma coisa muito louca e quer salvar sem perder o anterior, você deve ir em Arquivo, Salvar como. Mas observe que mesmo em Salvar como, ele não dá a opção de salvar em formatos que não suportam camadas. Vou cancelar aqui. Mas se você quer salvar em JPEG para publicar nas redes, por exemplo, você deve ir em Arquivo, Salvar uma cópia. Agora sim, ele vai nos dar a opção de salvar em formato JPEG. Clique em Salvar. Aqui você pode escolher a qualidade do seu arquivo, clicar em OK. Muito bem, agora tu sabe que ao abrir o Photoshop tu tem a tua tela inicial, tu sabe passar da tela inicial para a tua área de trabalho, tu sabe quais são as 3 principais coisas da área de trabalho, tu sabe onde estão as tuas ferramentas, os teus painéis, a tua tela. Além dessas coisas principais, tu sabe onde está a sua barra de menus, tu sabe que abaixo dela tu tem a barra de ferramentas, que se modifica conforme a ferramenta que tu tem ativa, tu sabe onde está a barra de status para verificar vários status e ainda alterar o status que ela vai estar te mostrando. Muito obrigada por ter vindo comigo até aqui. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa aqui nos comentários para eu saber. E sabe aquele teu amigo que assinou o Photoshop agora e fica te mandando 1001 perguntas? Manda esse vídeo para ele. Um abraço para ti e até a próxima!